Seja bem-vindo a mais um Real Semanal, voltando aqui para mostrar algumas coisas que aconteceram aí nessa última semana. Como eu comentei na semana passada, vamos começar aqui falando do gráfico do ouro, a gente pode ver que aqui na semana passada, essa barra vermelha aqui, era de sexta-feira, em que o mercado estava fechado, tinha sido essa semana, né? Tinha subido bastante, depois caído e dado uma aliviada aqui no meio. E eu comentei que essa semana tinha vencimento de contrato, virada de opções e que provavelmente teria algum tipo de queda ou pelo menos não iria subir na semana passada. Já para essa semana que a gente está entrando agora é um pouco diferente, tá? Na semana passada a gente teve feriado na China. A partir do dia 1º de maio, quinta-feira, esses 2 dias aqui, os últimos, quinta e sexta, que foi quando teve realmente a maior queda, a China estava fechada. Eles estão em feriado, inclusive na segunda-feira, 5 de maio, também vão estar em feriado. Portanto, a China, na terça-feira, dia 6, vai voltar de feriado e normalmente isso é muito bom para os metais. Se a gente voltar aqui no ano passado, eu até mostrei um pouco isso aqui no gráfico da prata para o ano passado, mas no ouro a gente pode ver exatamente a mesma coisa. Esse feriado costuma marcar um fundo de curto prazo no mercado de metais preciosos. A gente pode ver aqui, quarta-feira, dia 1º de maio de 2024, deu uma subida, depois teve uma queda aqui no início, nos dias seguintes, e 3 de maio, sexta-feira, foi o fundo. A gente pode ver que quando voltou aqui, já era segunda, 6 de maio. Então, a China já tinha voltado do feriado. Esse ano vai ser um pouco diferente, porque segunda-feira é dia 5 de maio, então eles ainda vão estar em feriado. Eu não acredito que a gente vai ter uma segunda-feira como essa. Mais provável que aconteça na terça, para poder começar esse rally de alta. E vai acontecer provavelmente a mesma coisa no mercado de prata, que foi igualzinho. A gente pode ver que no dia 2 de maio, quinta-feira, deu uma caída. Sexta-feira, 3 de maio de 2024, também ficou meio para baixo. E aí, na segunda-feira, 6 de maio, começou a subir. Então, eu acredito que vai acontecer exatamente a mesma coisa. Claro que a gente pode estar errado, mas essa sazonalidade do início do mês de maio costuma ser muito boa. Então, a gente viu aqui uma queda. Pode ser que na segunda-feira, agora ainda abra aqui um pouco abaixo no dia 5 de maio, mas no dia 6 pode começar a subir bem forte, rompendo aqui esses níveis dos $35, tentando buscar mais lá em cima. Indo aqui agora para algumas notícias da semana que eu achei bem interessante, eu vi essa notícia aqui falando que uma delegação chinesa está vindo aqui para o Brasil para promover essa construção de uma rota que vai passar pela Amazônia e vai até o porto de Xangai, no Peru. Não sei se vocês conhecem esse porto, mas esse porto é um dos maiores do mundo e com certeza é o maior da América do Sul. E eles fazem uma rota que, ao invés de ter que sair aqui do Brasil, passar por baixo da África para conseguir chegar aqui na China, eles fazem o caminho inverso. Eles fazem o contrário. Eles vêm por aqui até o Peru e do Peru eles vêm direto aqui para a China. É uma viagem inteira, não precisa passar aqui por baixo da África, passar por toda essa região que é mais contenciosa. Eles podem vir simplesmente pelo meio do Oceano Pacífico sem problema nenhum, saindo aqui da parte sul do Peru, mais ou menos aqui ao porto de Xangai. Eles simplesmente vêm em linha reta em direção à China, aqui que tem todos os portos aqui para essa parte, aqui em Shenzhen e aqui para cima em Hangzhou. Então eles podem fazer agora direto esse caminho do Peru. E aí, claro, se tiver uma rota do Brasil para conseguir chegar aqui nessa parte do Peru e poder ir, eles vão poder usar todo o sistema de escoamento do Peru para o Brasil também. Então a China vai começar a investir cada vez mais aqui no Brasil para tentar se aproximar, porque eles precisam do Brasil mais do que qualquer outro país do mundo, porque a gente dá 60% da comida deles, da soja, porco, eles compram muito aqui do Brasil. Se os Estados Unidos parar de vender para eles, que é o segundo maior vendedor de todo esse tipo de comida para a China, eles vão precisar comprar mais do Brasil, que a gente já viu acontecendo. Saiu ali no meio de abril algumas notícias que eles tinham comprado 2,4 milhões de toneladas de soja do Brasil simplesmente em 2 dias, que é muito mais do que o normal, né? Se a gente for olhar aqui o contrato de soja, aqui no Brasil, né? Esse contrato é o SJC, que é na Bovespa mesmo. Se a gente for ver aqui, quando começaram as tarifas, foi aqui o dia da liberação, caiu e fez um fundo, e olha só o que aconteceu depois. Essa alta aqui é muito forte para soja, né? 8% na soja não é algo comum da gente ver, exatamente que caiu, e eles vieram aqui comprando, se eu não me engano foi dia 8 e 9 de abril, então foi mais ou menos aqui, a China chegou comprando muita soja aqui do Brasil. Então a gente pode se dar muito bem, até a nossa própria balança comercial pode começar a entrar mais dólares e ajudar a nossa moeda a se valorizar, né? Então o dólar cair em relação ao real. E aí, o contrário do que acontece no Brasil, está acontecendo lá nos Estados Unidos. Esse aqui é o terceiro maior porto dos Estados Unidos. Como dá para ver, ele está bem parado, né? Não tem muito movimento. Eles estão dizendo que daqui a pouquinho vai começar a faltar coisas nas prateleiras, o que é bem provável,
porque esse sistema de globalização, ele demora um tempo para conseguir de um lugar para o outro. Então, todos os lugares lá dos Estados Unidos, já sabendo que poderia vir tarifas, começaram a estocar cada vez mais. Então, eles podem ter ali 2, 3, talvez 4 meses de produtos em estoque, que eles podem continuar vendendo num preço minimamente razoável, porque eles compraram lá atrás, mas agora pode começar a ter problemas ao longo dos próximos 2, 3 meses em que esses produtos que deveriam estar chegando para conseguir repor os estoques, talvez não consigam chegar a tempo. Indo aqui, não sei se vocês viram já, mas a notícia de que o Warren Buffett, né, o CEO da Berkshire, ex-CEO da Berkshire agora, acabou de largar, ele passou para o Greg, que é o segundo lá da Berkshire, né, o Munger já morreu. O Warren Buffett agora vai sair de CEO, imagino que ele ainda vai continuar bem ativo, mas ele não vai mais ser o CEO da Berkshire. E eu assisti ali bem longo, acho que foi umas 4, 5 horas de vídeo da reunião anual de shareholders, né, da Berkshire, e o Buffett falou algumas coisas que ele não costuma falar, como, por exemplo, ele falou muito mal dos Estados Unidos na questão fiscal, que era totalmente insustentável e que isso poderia causar problemas para o dólar e que eles poderiam querer ter outros tipos de moedas. E aí a gente fica pensando, né, que outros tipos de moedas, será que eles não poderiam comprar ouro com todo esse estoque que eles têm de dólares? É o que eu faria, né? É o que ele deveria fazer. Aqui mais uma notícia que é curiosa, olhando para esses bancos e todos esses problemas que vem acontecendo. Quando quebrou o Credit Suisse, lá em 2023, um dos motivos que eles dizem que pode ter quebrado é exatamente por causa do GameStop, que teve aquele short squeeze, toda aquela função do GameStop. O Credit Suisse era a contraparte de muitos desses swaps e coisas da GameStop. Só que quando o Credit Suisse faliu, a UBS comprou eles, né? Eles tomaram, né? Se fundiram, juntaram, compraram todo o Credit Suisse e ele entrou para dentro da UBS. Só que alguns desses swaps e derivativos tóxicos que o Credit Suisse tinha ficaram com a UBS. Então a UBS agora tem esse monte de derivativo meio maluco. E saiu essa notícia aqui do CFTC, que é lá da agência reguladora, né, dos Estados Unidos, em que eles basicamente estavam dizendo que por mais que a UBS não tenha conseguido seguir todas as normas e mostrar todos os riscos de margem dos swaps e todas as questões que eles puxaram ali do Credit Suisse, eles não vão precisar falar quanto que eles têm ali de prejuízo, eles vão simplesmente deixar como se não existisse. Porque se eles não conseguissem essa colher de chá, né, de não ter que dizer o tamanho do problema, talvez eles tivessem problemas muito maiores no sistema financeiro inteiro, sabendo o buraco que tem ali na UBS. Então isso aqui a gente precisa ficar de olho, porque o Credit Suisse faliu exatamente por causa disso, então poderia derrubar a UBS, que é um dos maiores bancos do mundo, o maior banco da Europa, né? E aqui mais uma coisa bem interessante, que a questão da demanda asiática é o que está movendo o preço do ouro. E a gente consegue ver isso até pela questão do prêmio, que na China o preço do ouro está mais caro do que no Ocidente. Então eles começam a sugar esse ouro lá para a Ásia. E eles estão dizendo que a Ásia está sendo movimentada às vezes pela Índia e às vezes pela China. Eles estão trocando turnos, cada vez um compra mais do que o outro. Então primeiro a China compra, depois a Índia compra. E a gente pode ver que no momento a maior demanda é da China. Exatamente, eu tenho aqui alguns números que eu olho dos contratos futuros lá da China. Esse aqui é o preço em dólares do ouro na China. Então ele chegou a bater aqui 3.672 dólares, enquanto nos Estados Unidos ele bateu 3.500. Então é uma diferença bem relevante. E um dos gráficos que eu acho muito interessante de olhar é esse gráfico do spread. O que é o spread, né? É a diferença de preço entre o ouro na China e o ouro nos Estados Unidos. Se a gente olhar, olha o que está acontecendo agora. A gente está vendo que está muito mais alto do que teve em muito tempo. Ele praticamente, né, nunca teve, em questão nominal, o número de dólares acima, nunca teve tanto assim acima. Ele sempre fica um pouquinho acima, um pouquinho abaixo, perto aqui da linha do zero, né? O zero é aqui. A gente pode ver que lá no crash de 2020 e aqui também em 2014, por um breve período, ele teve em valores abaixo do zero, né? O zero é aqui em cima, então algumas vezes esteve abaixo e normalmente fica um pouco acima, e principalmente desde 2023, que a gente teve o movimento da China tomando conta do mercado de ouro, sempre que esse spread começava a subir, o preço do ouro também subia. A gente pode ver isso até no próprio gráfico do ouro, colocando aqui ao lado, que em todo esse período aqui que estava próximo do zero, né, que não estava com um prêmio muito grande em relação aos Estados Unidos, o ouro estava meio aqui de lado, baixando, caindo um pouco, e aí quando começou a subir de verdade, foi quando teve esse aumento aqui mais relevante, foi o fundo do preço do ouro. Quando a gente bateu aqui o máximo de diferencial, foi exatamente o fundo de quando começou o rally do ouro. E a gente pode ver que enquanto esse prêmio estava bem alto, o ouro estava subindo.
Depois aqui, quando o prêmio baixou, o ouro começou a sofrer um pouco. A gente pode ver aqui de agosto de 2024 até mais ou menos dezembro de 2024, todo esse período aqui, tirando aqui um breve período que teve durante a queda, inclusive, que nos Estados Unidos estava caindo mais do que na China, então esse número aqui aumentou, mas em questão de alta, enquanto o prêmio da China aumenta, que seria realmente a China comprando muito e sugando esse ouro, quando começou a subir, aqui o ouro estava subindo. Aqui, quando baixou, a China estava com menos demanda, o ouro não estava subindo tanto. E aí, quando começou a fazer esse movimento aqui de alta, de novo, o ouro começou a andar. E agora a gente está vendo uma situação muito extrema, em que está $250 acima na China em relação aos Estados Unidos. E com a prata acontece a mesma coisa, tá? Eu tenho esse gráfico aqui do spread da prata, que é exatamente igual. A gente consegue ver que ele está sempre muito alto, mas ele aumentou mais ainda desde 2023. Olha só, o zero é aqui embaixo. Ó. O zero é aqui embaixo. E a gente consegue ver o quanto que subiu a prata na China a mais do que subiu nos Estados Unidos, aqui, principalmente desde março, abril de 2023, em que estava praticamente igual o preço, fazia já 3, 4 anos, e simplesmente a prata disparou lá na China em relação aos Estados Unidos. Inclusive aqui no topo, em junho de 2024, a prata chegou a ficar $7 acima dos Estados Unidos. Então eles estavam a 40 e poucos e os Estados Unidos estavam em 35. É uma diferença muito absurda e a gente está vendo que essa diferença está aumentando de novo. Eles estão quase $4,5 acima dos Estados Unidos. E exatamente quando teve esse movimento aqui de alta da posição da China em relação aos Estados Unidos, desde abril de 2023, foi quando a prata realmente começou a subir de novo. Como a gente consegue ver aqui, eu botei em azul, né, o gráfico da prata em dólares, e a gente consegue ver exatamente que quando fez o fundo aqui, ela começou a subir. E a gente consegue ver exatamente aqui em abril de 2023, quando fez esse fundo, a prata ainda continuou corrigindo, mas ela estava corrigindo nos Estados Unidos. Na China, ela estava subindo um pouco. Então, na verdade, se fosse pegar o gráfico da China, ele seria quase uma linha reta aqui. E depois chega um ponto em que está tão mais alto o preço na China que eles começam a tirar a prata dos Estados Unidos e mandar para a China. E quando isso acontece, é mais ou menos nessa faixa aqui de preço. E aí a prata deu uma disparada, depois corrigiu, claro, só que agora ela está fazendo um movimento de novo, em que ela está começando a ter um prêmio muito mais alto, e aí pode começar a puxar o preço dos Estados Unidos. Então é exatamente isso que eu estou esperando. A China está começando a virar o motor de precificação dos metais preciosos no mundo, o que é muito importante, porque isso faz parte de toda a manipulação e controle do sistema financeiro por parte dos Estados Unidos e do dólar. E aí, para a gente dar uma pincelada geral no que aconteceu em todos os mercados aí na semana, eu tinha comentado na semana passada, exatamente quando eu desenhei essa parte aqui verdinha, né, esse círculo, estava aqui o preço, eu acreditava que ele ia dar uma subida e tentar chegar nessa região em círculo aqui. Provavelmente nessas duas linhas aqui, que é a média de 200 e a média de 100 períodos, que estão aqui nessa região de 5.800 a 5.750. Então, eu ainda acredito que vai ter mais uma alta. Eu não duvidaria que chegasse até talvez os 6.000 ou 5.950, tivesse realmente um movimento forte de alta aqui, e isso provavelmente iria transpirar para o Bitcoin, que talvez até fizesse um novo topo histórico, mas não sei, talvez tenha bastante resistência aqui nessa região dos 100 até uns 105, 106 mil, vai ser difícil de passar, mas eu acho que ele vai tentar passar aí acima dos $100.000, junto com o SP500, fazendo mais um rally de alta, antes de realmente começar a azedar o negócio, exatamente por causa disso aqui. Vai faltar produto nos Estados Unidos. As tarifas ainda não começaram a atingir e todo mundo já acha que acabou, né? Não vai ter problema nenhum com as tarifas, porque quando lançaram as tarifas e todo mundo se desesperou, o preço do SP500 estava aqui. Aí ele caiu e agora recuperou e está acima de quando foi o anúncio das tarifas. Então, será que está tudo bem? Será que está tudo resolvido? Não vai mais ter tarifa, né? Não tinha por que ter caído, agora vai infinito e além? Não sei. Parece meio perigoso, porque ainda os juros continuam muito fortes e no final dessa semana eles começaram a subir de novo. Isso aqui que azedou tudo lá para o mercado dos Estados Unidos e pode acontecer exatamente a mesma coisa. O juro de 10 anos aqui também bem forte, principalmente na sexta-feira. Então a gente precisa ficar de olho nessa parte aqui dos juros, porque vai pesar na bolsa. Em questão de moedas, principalmente o real, ele vem muito bem, né? A gente chegou à região lá de 6,30, agora a gente já está de volta em 5,65 e isso claramente está ajudando o Ibovespa. A gente está vendo um movimento bem forte de alta desde o dia da liberação, né? A gente já está mais alto
do que aqui quando teve todas as notícias e está praticamente no topo histórico, o Ibovespa, né? Falta 2.000 pontos aqui para a gente romper o topo em agosto de 2024. O Ibovespa, como eu comentei, o Brasil vai se dar muito bem nessa guerra tarifária, muito bem, e isso vai ajudar todas as nossas empresas de commodities, acaba ajudando os bancos, que podem ter mais crédito, o real se valorizando traz dinheiro para o Brasil, então as pessoas vão começar a investir. Eu já estou vendo muita gente fora do Brasil comentando sobre investir no Brasil. As pessoas aqui no país, ninguém quer investir, mas quem está lá fora vê a precificação das nossas ações, o valuation das ações, e vê que é absurdo, é muito barato. Aí o Bovespa a gente olha 135 mil, nossa, está quase em topo histórico, mas na verdade, em questão de valuation, né, o preço das ações em relação ao lucro que elas têm está muito baixo ainda, muito baixo historicamente. Então o Ibovespa pode continuar subindo, claro, já subiu bastante, pode corrigir antes de subir, mas eu acredito que ele deve continuar subindo, até porque ele está precificado em reais, né? Se precificar em dólar e Ibovespa, fica bem mais feio o gráfico. Se a gente dividir aqui pelo dólar, a gente consegue ver que, na verdade, ele ainda está muito abaixo de valores que teve lá em 2008. A gente pode ver que caiu muito, muito mesmo. Lá em 2008, a gente vê que o tamanho da queda do topo ainda é de 46%. Então, quem comprou lá no topo de 2008 perdeu metade do dinheiro em quase 20 anos. Então, a bolsa não está cara nem nada, mas, claro, tem que sempre tomar cuidado. A bolsa chinesa, ela vem recuperando bem forte aqui ao longo dos últimos meses. E essas últimas semanas, desde o fundo ali do crash das tarifas, ela vem muito forte. Já subiu aí do fundo 17% aqui a bolsa da China. Então, isso é bem relevante. E aí, para terminar, a gente vai aqui para as mineradoras de prata, que elas deram uma sofrida nessa última semana, na semana anterior também, mas claro, elas tinham dado um pulo absurdo do fundo ali das tarifas. Já para as mineradoras de ouro, a gente consegue ver que elas estão um pouco mais fortes, porque elas subiram mais aqui nessa subida anterior, mas também vem recuando bastante e elas continuam muito baratas em relação ao preço do ouro que a gente tem. O lucro delas é simplesmente absurdo. A gente olhando aqui a Newmont, a gente consegue ver que eles atingiram aqui 36,5% a mais de lucro do que as expectativas que já eram altas, porque sabiam que eles iam ter bastante lucro com esse preço do ouro. Então fiquem de olho nas mineradoras, elas podem aí se valorizar bastante, mas óbvio, elas carregam muito mais riscos do que o metal físico, né? O metal físico na própria mão é totalmente imbatível. E obviamente a gente tem aqui na descrição os links para comprar, seja na Real Capital, seja na Morgantes.com, para trazer aí metal físico na tua própria mão. Melhor comprar pela Morgantes, também dá para comprar pela Real. E se quiser um metal custodiado, usa os cupons para comprar lá pela Real. E obviamente já se inscreva aqui no canal, deixe um like, um comentário aí e até a próxima semana. Um abraço.